Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e vamos ao que interessa. Hoje nós vamos observar alguns detalhes numa bobina de ventilador. Gente, nós temos aqui os fios das velocidades. Nós temos dois fios do capacitor, o fusível e o fio comum que nós chamamos. Os fios das velocidades, eles são fáceis da gente identificá-los, porque cada um deles vem conectado a dois fios da bobina. Veja aqui, o fio branco, um fio, outro fio. O fio preto, um fio, outro fio. O fio azul, de ondas velocidade, também um fio, outro fio, né? Então veja que um dos fios do capacitor é apenas com um fio, o outro fio do capacitor apenas com um fio ligado a um fusível que vai para o seu fio comum, né? Já a gente chega lá. Então, muitas vezes, quando a gente vai ligar um ventilador, por exemplo, o branco é a primeira velocidade, o preto é o segundo e o azul é a terceira velocidade. Às vezes, quando a gente vai passar lá a chave, às vezes a primeira pega, a segunda não pega, a terceira não pega. Quando isso acontece, geralmente é um desses fiozinhos rompidos, às vezes quebra bem no cantinho aqui, quebra. Às vezes acontece lá no terceiro, ó, pega o segundo e o terceiro, mas quando chega na terceira velocidade, às vezes um desses terminalzinhos aqui que vai para a bobina está quebrado, está partido, né? Aí você não quer ter o trabalho de abrir, como eu abri aqui essa bobina, aí diz logo que o motor está queimado. Muitas vezes não, pessoal. Às vezes, através das velocidades, a gente sabe se o fusível está queimado, a bobina está com problema. Mas nesse caso aqui, tinha um cara dando orientação que quando a gente colocasse o multímetro nas velocidades para fazer o teste de continuidade e uma delas não pegasse, já era a bobina. Pode acontecer isso aqui. A primeira velocidade, a segunda, a terceira. A primeira velocidade não pegar e um desses fiozinhos está quebrado. Por isso que é bom a gente fazer um orçamento geral para depois dar para o cliente. Olha, aí se você testa, você vê, e para consertar, se for o caso, você dá uma queimadinha no fio, descasca, emenda, faz uma emendazinha, depois bota um isolantezinho e faz o teste. Se der tudo legal, então o problema era aquele. Então nem sempre, pessoal, é o motor ou alguma coisa está partida. Às vezes o cara está com preguiça de abrir e não abre, mas veja bem, cada fio de velocidade tem dois terminalzinhos, né? Aqui tem o branco, né? Aqui tem um azul, ó, né? Então às vezes um terminalzinho desse quebra e a velocidade não pega, né? Aí você roda aqui para a primeira, roda para a segunda, não pega. Aí bota para a terceira, pega. E geralmente é um desses fios partidos. Nem sempre a bobina ou o motor, qualquer coisa parecida está queimado, certo? E já o terminal do capacitor tem um que só tem um fiozinho, certo? Só tem um fiozinho ligado, é o do capacitor. O outro do capacitor é ligado a um fiozinho, no entanto, ele é ligado ao fusível que vem aqui para o comum. Quando esse fusível se parte, o comum não passa a continuidade para as demais velocidades. Aí a gente fala, o fusível está queimado. Tem gente que fala que o motor queimou. É esse fusível térmico que se parte, não passando mais corrente para lá. Então, o único fio do então é o seguinte: um dos terminais do capacitor é isolado com apenas um fio, certo? Já o outro é conectado a um fio da bobina, justamente com um fusível que passa para o fio comum. Então aí é uma bobina aberta,
explicando mais ou menos o que vem a ser as suas velocidades. Então, resumindo, toda a velocidade ela é conectada, todo fio que representa uma velocidade, ela é conectada a dois fios que vai para a bobina. Aqui é o branco. Fio azul é uma das velocidades, conectada a um fio, outro fio que vão para a bobina. Outro fio azulzinho também, todas elas são representadas por dois fios, né? São interligadas a dois fios. O único, os terminais que não tem dois fios conectados é o do capacitor, e o outro terminal que vem também por um fio, conectado a um fio, juntamente com o fusível e o comum, ok? Então tá aí, dê uma estudada, dê uma olhadinha, enquanto eu vou aqui terminar o vídeo aí. Fique à vontade, fique olhando, vou deixar ele aqui e tal, para vocês verem, ok? Ok, então, observaram, né? Cada fio de velocidade é conectado a dois fios da bobina. E às vezes quando um desses se quebra, ela não dá procedimento de velocidade. Às vezes, pá, só vai pegar a segunda e a terceira. Porque talvez um dos fios desses está partido. Às vezes os dois estão quebrados. Quando eles são quebrados pelo meio, dá para consertar. Agora, quebrando aqui já era. Tem que ter outra bobina. Então aí é uma bobina por dentro, viu pessoal? Uma bobina de ventilador por dentro. Veja bem, cada velocidade é conectada a dois fios que vai para a bobina. Os que tem apenas um é os terminais do capacitor, e o outro, o terminal do capacitor também é conectado a um fio que vem por um fusível e vai para o comum. Às vezes tem gente, quando o fusível quebra, ele tira e emenda direto. Eu não faço isso, eu prefiro colocar o protetorzinho térmico para poder não prejudicar a bobina, né? Então é isso aí, abrindo uma bobina e vendo o que tem dentro dela. Valeu, fui!